E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Nesse final de semana, tava com saudade do Campeonato Brasileiro, retorna o Campeonato Brasileiro, o Bahia, jogo lá da quarta rodada, ainda na primeira fase, vai ser no sábado às 19h30 na Fonte Nova, tá bom? Então, tem um ditado que diz, roupa de menino, roupa de homem não veste criança. E outro ditado que diz, jogo é jogo, treino é treino. A gente vai ver agora o que é jogo. Então, nesse final de semana, mas antes de eu ir para o final de semana, deixa eu falar dos dois amistosos do Bahia. É o meu ponto de vista, pode não ser o de vocês, tá bom? O Bahia fez aquele jogo com o Montevidéu, a semana passada, aqui na Fonte Nova no sábado, e dois jogos diferentes. Um único jogo com um turno diferente. Primeiro tempo apático, o segundo tempo com outro time bem melhor, mais rápido e veloz. Ganhamos, que maravilha, dentro de casa, né? Vamos dizer assim, a obrigação. O Bahia estava voltando, queria mostrar para a sua torcida, né, que o time poderá viver outro momento agora no segundo semestre, e o resultado ótimo para o Bahia. O segundo amistoso, que foi no dia de ontem com o Fluminense no Maracanã, o Fluminense também tem que provar para a sua torcida que as suas contratações valeram a pena. E não quero discutir aqui a questão do pênalti em Ademir, que para mim não foi, como também não foi o pênalti do Fluminense. Nenhum dos dois pênaltis foram. Mas essa é a minha opinião, pode não ser de vocês, tá bom? Mas a questão aqui é, qual a avaliação que é feita? As avaliações, independentes dos resultados de Bahia aqui na Fonte Nova ou do Fluminense lá para mim, é resultado positivo no sentido de que a equipe do Bahia fez 2 jogos antes de entrar em campo oficialmente valendo 3 pontos pelo Brasileiro. Ok? Mas para a gente entender mais um pouquinho como é que está a situação, que a gente quando viveu a competição de Copa do Mundo, a gente quer saber como é que está o Campeonato Brasileiro, no sentido de que Palmeiras é o primeiro com 41, Flamengo é o segundo com 34, 7 pontos a menos do que o Palmeiras, que está com 41, e o Flamengo é o segundo com 34, Fluminense com 31 pontos, é o terceiro, Atlético Paranaense com 30, que é o quarto, Bragantino com 29 é o quinto, e o Bahia é o sexto colocado com um jogo a menos. Como também o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos e, nesse caso, para quem está lá em cima, o Bahia também tem um jogo a menos, como Vitória, Botafogo tem um jogo a menos. Confere? Além do Mirassol. Então, Chapecoense, Mirassol, Vitória, Botafogo, Bahia e Flamengo, que estão lá em cima, eles estão com jogo a menos. Bahia com 26 pontos, um jogo a menos, jogo esse que será feito esse final de semana agora, né, que é o jogo do Bahia. O Bahia que enfrenta a Chapecoense na sexta-feira, às 19h30 na Fonte Nova. É o jogo para ajustar ali essa virada de fase aí, tá bom? Então, que a gente espera que agora diz que roupa de menino, roupa de homem não veste criança. Treino é treino, o Bahia fez 2, agora é jogo, e o Bahia que tem essa quantidade de pontos, precisa encostar, o Bahia que tem 26, indo a 29, né? O Bahia pode assumir a sexta colocação, mas o número de vitórias do Bahia é menos do que o do Bragantino. O número de triunfo do Bahia é menos do que o do Bragantino. O Bragantino tem 9 vitórias e o Bahia só tem 7 triunfos. Ok? Bahia só tem 7 triunfos, então vai permanecer, independentemente do resultado dele, né, com a Chapé, ele vai permanecer aí na sexta colocação. Porque o número de triunfos do Bragantino é 9 e o Bahia, mesmo ganhando, vai a 8, permanece aí. Bragantino, o Chapecoense essa, que é a última colocada na tabela, nos últimos 5 jogos só empatou 1. Então, a Chapecoense tem 9 pontos de 17 jogos disputados. O que é que a gente espera? O que sempre esperamos, independente de quem é a equipe, se é a Chapecoense ou não. Independente se é a Chapecoense ou não. Podia ser qualquer um. Independente disso, valer o mando de campo é importante.
fazer valer o mando de campo é importante na competição. Garantir 3 pontos dentro de casa é importante na competição. Mas isso não vai acontecer só o Bahia ficar esperando o erro do adversário. É preciso que o Bahia seja contundente, determinado a vencer. E que os atletas entrem em campo com esse propósito de querer vencer. O Bahia é a equipe que vai fazer menos jogos nesse campeonato brasileiro entre alguns que estão no topo da tabela aí. Tem gente que está disputando 3 competições, o Bahia só tem essa. Não tem como o Rogério Ceni deixar esse time andando que nem passo de tartaruga, mesmo quando o adversário está com as calças na mão. Fazer passo de tartaruga, certo? Contra o jogo de ontem, quanto ainda voltar ao jogo de ontem, né? Em que o Bahia colocou em campo 2 times. O primeiro iniciou a partida com Ronaldo, né? Marcos Vitor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme, Acevedo, Eric, Nestor, Pulga, Ademir e William José. O William José é aquele cara que você tem que sacudir assim ele e dizer, William, você tá jogando. William, acorde, pô. Você tá jogando, cabra? Ah, eu tô jogando, é? Pô, eu nem sabia que eu tava jogando. É mesmo, pô. É sim, pô. Você tá em campo, pô. Poxa, pô, eu nem sabia que eu tava no campo. Ah, tá bom. Ah, foi bom você me alertar. Tá bom? E no segundo tempo, veio com o Rogério Ceni promoveu 11 mudanças, né? A estreia de Guido Regueira, aí veio Romão Gomes, Fred, Canive Luiz Gustavo, Caio Alexandre, Michel Araújo, Jean Lucas, Sanabra, Everaldo e Alejo. Esse foi o segundo time do Bahia. Então, o Bahia tem 2 times para disputar. Tem 2 times sim para trabalhar. Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que o time com Ronaldo, Marcos Vitor, David Duarte, Ramon Migos e Zé Guilherme é um time fraco? Com Acevedo, Eric Nestor, Pulga, Ademir e William José. Não é. Na segunda etapa, a promoção do goleiro Romão Gomes, Fred, Canive, Luiz Gustavo, Caio Alexandre, Michel Araújo, Jean Lucas, Sanaba, Everaldo e Alejo. Então são 2 times bons que o Bahia pode colocar em campo sim e se dar bem. Só é preciso, como diz Rogério Ceni, dar minutagem. Se ele não dá minutagem, não pode cobrar. E falando em minutagem, mais uma vez o Luiz Gustavo custou caro para o Bahia. Cara de uma postura jovem, e tem sido utilizado até pouco, muito pouco, pelo Bahia. Certo? Então a gente espera que possa ser utilizado mais. Um jogador que tem um viril imenso, jogador de grande habilidade, contratado, parece que foi por 30 e tantos milhões, e vejo ele ficar o tempo todo ali no banco quando vai. Então até desanima o profissional com isso. Certo? É o que a gente espera, que o Bahia possa entrar em campo na sexta-feira e sair com resultado positivo, que é o que nos interessa. Obrigado a todos vocês, que Deus nos proteja, um ótimo início de semana para todos.